Gênesis, no capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Farei a leitura na Nova Almeida e atualizada. E assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado, no sétimo dia, a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Oremos ao Senhor nesse instante. Pai, nós nos voltamos a Ti mais uma vez, ó Senhor, com alegria no nosso coração, pelo deleite que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos junto do Teu povo, Senhor, para podermos louvar o Teu nome, bendizê-lo, orar uns pelos outros, ó Senhor, entregar diante de Ti as nossas necessidades, e agora, Senhor, ouvir a pregação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque carecemos de Ti, carecemos da Tua instrução, carecemos, ó Deus, do Teu cuidado para conosco, para que vivamos mais de acordo com a Tua santa vontade. Assim nós lhe pedimos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, nós entendemos que nós estamos falando da criação, falando da história de um povo que estava saindo da terra do Egito, seguindo para uma nova terra, para uma nova vida, e também agora para uma nova visão de mundo. Aqui cabe destacar que, como o reverendo Edinaldo já disse nas pregações anteriores, que Moisés, ele escreveu este livro, e como diz alguns comentaristas, talvez ali durante o período dos 40 anos em que ele peregrinou no deserto, nas planícies de Moabe, como vai dizer o reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu este livro especialmente com um propósito: ensinar o povo de Deus a respeito das suas origens, a respeito do Deus a quem eles estavam começando a servir e a forma como eles deveriam viver para agradar a Deus. E então ele começa todo o livro de Gênesis falando do belo relato da criação, quando Deus formou por meio da sua palavra, 6 dias, tudo aquilo que existe, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele ali um mandato para que ele pudesse cuidar, dominar a terra que ele tinha realmente feito. E é interessante que o propósito aqui é ensinar exatamente isso, que o povo de Israel era um povo pertencente a Deus, e que eles tinham agora o cuidado para com a terra que Deus estava para dar a eles ali, a terra prometida, que abrange toda uma história, como nós vamos ver ao longo de todo este relato de Gênesis. E é interessante que esses 3 primeiros versos do capítulo 2, eles estão conectados àquilo que foi dito no capítulo 1 de forma muito íntima. Algumas pessoas talvez olhem para o capítulo 1 de Gênesis, vejam um relato da criação, olhem para o capítulo 2 de Gênesis e vejam outro relato. Na verdade, não são 2 relatos distintos, um primeiro e outro depois, diferentes, ou então contraditórios em si, mas trata-se de uma verdadeira unidade. Quando Deus, ele fala no primeiro capítulo da criação dos céus e a terra de uma forma mais geral, e no capítulo 2, ele vai falar com mais propriedade a respeito da criação do homem e da mulher. E estes 3 primeiros versículos aqui, eles são, vamos dizer assim, a cola, aquilo que une esses 2 relatos de Gênesis, porque marca de fato algo que é muito importante na vida do povo de Deus. E aqui então Moisés vai falar a respeito do descanso.
Ele vai mostrar, ele tem um desejo aqui de ensinar o povo dele a respeito de como Deus estabeleceu um tempo para que este povo pudesse adorá-lo, para que pudesse contemplar as obras de suas mãos, para que pudesse para que pudesse se prostrar verdadeiramente diante desse Deus que é o Criador dos céus e a terra, porque Ele criou todas as coisas, Ele descansou nesse sétimo dia e também nos chama para podermos nos deleitar nele. O objetivo desta pregação, meus irmãos, é ensinar para nós, que depois de concluir a sua obra de criação, Deus descansou, abençoou e santificou o dia do descanso para que nós assim o adoremos. Esse foi um grande propósito maior de Moisés, falar deste relato, mostrar ao povo de fato o que aconteceu ali depois que a obra da criação foi concluída. O que é que Deus fez? Como que Deus agiu diante deste mundo criado? Um mundo que ainda não havia experimentado o mal, um mundo que ainda não havia experimentado o pecado, um mundo de fato criado perfeitamente por Deus, com todas as suas particularidades e singularidades. O que Deus fez aqui? Então eu gostaria de destacar para os irmãos aqui, de forma breve, 3 ensinamentos que esses versículos nos falam a respeito do Deus Criador e do Deus que descansa. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar no versículo 1, que Deus completou toda a sua obra de criação. Esse aqui, o versículo de número 1 do capítulo 2, inicia-se desta maneira: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Esta palavra, assim pois, ela conecta aquilo que estava sendo dito ao longo de todo o primeiro capítulo, da maneira como Deus detalhadamente criou o mundo, criou o homem e instituiu como, vamos dizer assim, o seu governador sobre toda a terra. E este versículo 2, então, ele vai fazer a grande conclusão deste relato, desta primeira parte do relato de Gênesis, que é: assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. Este versículo conclui o relato, diz que nos mostra que Deus, ele terminou a sua obra de criação. Nós, enquanto reformados, nós, enquanto cristãos, entendemos que Deus, ele fez tudo o que tinha de fazer no que diz respeito à criação do mundo durante os 6 dias, que tudo o que tinha para fazer de toda a realidade foram feitos nesses 6 dias, e então este versículo vai mostrar isso, que Deus conclui, que Deus termina, que Deus finaliza a obra das suas mãos. E é claro que nós entendemos, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer no Novo Testamento, que o meu Pai trabalha, eu trabalho também, mas a obra que Deus passaria a realizar depois ali do 6º dia, é aquilo que nós chamamos de obra de providência, é a obra da redenção. Depois, quando acontece a queda, o pecado, posteriormente, no capítulo 3. Mas no que diz respeito à criação do mundo, Deus finalizou em 6 dias. E agora então Moisés está falando isso. Ele está dando assim, vamos dizer assim, o grande finale de todo aquele relato, para mostrar ao povo que Deus, ele é o Criador que concluiu toda a sua obra. E é interessante que quando Moisés, da mesma forma como ele citou no versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1, quando ele disse que Deus no princípio criou os céus e a terra, aqui ele vai reforçar essa ideia de que Deus terminou os céus e a terra e todo o seu exército e tudo aquilo que nele há.
Quando você vira essa expressão na Bíblia, céus e terra, ela está realmente se referindo a toda a realidade criada. Tanto aquilo que existe nos céus, envolvendo os astros, envolvendo as estrelas, os planetas, como a realidade espiritual, falando a respeito dos anjos, dos seres celestiais, a habitação de Deus, e a terra, meus irmãos, quando nós entendemos que é a morada dos homens, que são as propriedades, a porção seca, vai mostrar, vai designar, no caso, os países, as nações que se levantam. A Bíblia, quando ele usa essas duas palavras de forma conjunta, ela vai sempre se referir a Deus como o Senhor dos céus e da terra. Deus de quem pertence toda a terra, para enfatizar o quê? O caráter soberano do Senhor, enfatizar o caráter de fato de rei sobre toda a sua criação. Então Moisés mostra aqui que Deus, ele finalizou tudo o que existe no sexto dia. Ele completou toda a sua obra. Ele completou tudo aquilo que ele verdadeiramente fez por meio da sua palavra, por meio da criação do homem. E ainda diz mais, tem uma outra expressão no começo do versículo aqui que mostra que Deus criou, terminou os céus e a terra e tudo o que nele há. Ou em uma versão mais antiga, se você estiver com a Ara aí, vai falar e todo o seu exército. A ideia de exército aqui neste texto não é apenas exército no sentido de uma tropa militar, mas a ideia de que tudo aquilo que pertencia aos céus e à terra foram criados por Deus, fazendo referência aos animais, fazendo referência à criação, os vegetais, fazendo referência aos astros, fazendo referência aos seres celestiais, e essa palavra que vai dar uma ideia de completude, usada praticamente 279 vezes no Antigo Testamento, para mostrar que as criaturas e os seres vivos, tudo que foi criado pertence a Deus, e eles louvam o nome de Deus, eles batalham pelo Senhor. Reverendo Augusto Nicodemos nos diz o seguinte, que a palavra exércitos indica que a vida que Deus havia criado era numerosa, muito bem organizada, preparada como soldados para a batalha, e estava sob o comando de Deus e do seu representante, que é o homem. Esses são os exércitos de Deus, e é por isso que Deus é chamado Senhor dos exércitos, porque tudo está ao seu comando, tudo está debaixo do seu domínio, porque Ele é Senhor de todos os seres vivos da criação, de tudo aquilo que criou e colocou neste mundo. Este versículo conclui essa primeira parte, para mostrar o quê? Que Deus, Ele é soberano sobre toda a sua criação, que Ele finalizou toda a sua obra, que Ele concluiu a obra que Ele mesmo fez durante os 6 dias. E aqui, meus irmãos, é algo muito interessante, porque ele mostra a superioridade de Deus em relação, por exemplo, aos deuses egípcios, mesopotâmios, que criaram, no qual há mitos da antiguidade que contam a respeito das suas criações, mas não destacando a dignidade daquilo que Deus tinha criado, a integridade de toda a criação, a dignidade do homem como ser a sua imagem e semelhança, mas muitas vezes, segundo as mitologias antigas, colocando o homem e tudo aquilo que existia como um mero produto do acaso, ou então como escravos que deveriam servir aos deuses desenfreadamente. Este relato nos mostra que Deus é o soberano criador de tudo aquilo que existe e faz tudo para o seu agrado. Mas não apenas isso, Moisés não quer apenas mostrar que Deus terminou toda a sua obra. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui, meus irmãos, no versículo 2, que Deus descansou no 7º dia.
E é interessante, talvez você possa se perguntar assim, mas por que que Deus descansa? Será que Deus se cansa? Será que Deus ficou muito exausto depois de 6 dias de trabalho, como nós ficamos tantas vezes ao longo da semana? Chega no domingo, nós estamos exaustos, queremos dormir, queremos descansar. Será que é isso? Será que Deus ficou cansado, por isso que Ele teve que descansar? Qual que é o sentido da palavra descanso aqui, de fato, no texto? Bem, vejamos aquilo que diz o versículo de número 2. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Veja bem, a ênfase que Moisés vai dar novamente na obra que Deus tinha feito. Por 2 vezes aparece essa expressão neste versículo, a obra que ele tinha feito. Gosto muito da tradução Nova Versão Transformadora, que ela captura um pouco mais o sentido daquilo que de fato o autor Moisés quis dizer. Ele vai dizer aqui que no 7º dia, ou seja, depois de ter finalizado os 6 dias, como tarde e manhã, como vai designar ali no capítulo 1, Deus havia terminado a sua obra de criação, ou seja, Ele já havia concluído no 6º dia toda esta obra, e então o que Ele faz? Ele descansou de todo o seu trabalho. E aqui, meus irmãos, descansar traz a ideia verdadeiramente de Deus se satisfazer, de Ele desfrutar de tudo aquilo que Ele fez. É a ideia então de que agora que foi terminado tudo, deixa eu passear por esse jardim, deixa eu passear por este lugar, deixa eu de fato contemplar as obras das minhas mãos, deixa eu contemplar, deleitar-me de fato naquilo que Deus havia feito, naquilo que eu havia feito, né? Falando da pessoa de Deus. E aqui, realmente, como eu disse aos irmãos, a obra da criação estava pronta. Nós lembramos que Deus já havia dito que ela era boa, que tudo aquilo que foi feito foi bom. Então, ou seja, há uma sentença de verdade ali, de que tudo aquilo era perfeito, era bom. Quando criou o homem, era muito bom, ou seja, agora Deus estava tirando este dia para deleitar-se em tudo aquilo que Ele havia feito. E aqui nós vemos, irmãos, 2 propósitos especificamente de Moisés ao destacar que Deus descansou. Quando nós vamos ver a palavra descansar ali, literalmente ela diz cessar, a tradução, o sentido dela é isso, é por fim, cessou, pronto, agora eu me aquietei, agora eu estou aqui relaxando. A ideia, como ela vai ser usada em muitas outras passagens do Antigo Testamento, ela nos traz isso. Mas o desejo de Moisés aqui é mostrar, primeiramente, um caráter apologético nesse descansar, porque como eu havia dito a vocês, nos outros relatos da criação, os deuses também descansavam. Os deuses ficavam cansados ali, nas mitologias egípcias, babilônias. No entanto, eles procuravam ter o seu descanso, porque primeiramente eles tinham os seres humanos como seus escravos, para trabalhar por eles, então eles poderiam relaxar, descansar. E em segundo lugar, porque às vezes os homens faziam muito barulho, faziam muitas coisas, faziam muitas atrapalhadas, se a gente pode dizer assim, no mundo, então eles precisavam ficar intervindo naquelas coisas, eles se sentiam cansados, eles tinham que descansar. Então aqui um propósito é mostrar que Deus não é assim. Deus primeiramente criou o homem para se deleitar nele, juntamente com ele. E ele não fica cansado e estressado, mas ao contrário daquilo que os deuses sentiam ou faziam, mas ele criou o homem para que verdadeiramente deleitasse na sua presença, para que pudesse se relacionar com ele. Então a ideia verdadeiramente aqui é um propósito de relacionamento, é ensinar ao povo que estava saindo da terra do Egito, que Deus tinha de fato
deleite na adoração que eles trariam, que Deus de fato tinha deleite em se relacionar com o seu povo, em ser o povo, em que este povo fosse verdadeiramente o seu povo. E vemos também aqui um propósito teológico, meus irmãos. Por quê? Porque Deus descansou. Moisés aqui quer ensinar, estabelecer um dia de descanso e adoração ao Senhor, como nós lemos ali no texto de Êxodo, capítulo 20, dos versículos de 8 a 11, como estabelecido no mandamento: guardarás o dia de sábado. Ele quer mostrar aqui que o sétimo dia da criação, como um reformador chamado Johannes Brahms vai dizer, que ele se perpetua por todos os dias, ele se repete toda semana, porque ele nos mostra o nosso dever para com Deus, de adorá-lo, de nós nos deleitarmos nele, de termos relacionamento com ele, para que nós o glorifiquemos. E se a gente for procurar mais ainda o significado dessa palavra, descanso, ela traz a ideia também de se ajoelhar, a ideia de prostrar-se. E algumas vezes no Antigo Testamento, ela vai ser colocada como aquela ideia de prostrar-se para prestar um culto a Deus. Então aqui a ideia de Moisés é estabelecer ao povo que existe um dia especificamente, em que vocês vão descansar de todo o trabalho das suas mãos, que a terra terá um descanso do trabalho que vocês vão fazer, e tudo deve culminar para que nós adoremos a esse Deus, para que nós busquemos a esse Deus. O propósito teológico é mostrar que Deus estabeleceu um dia para que nós o cultuemos, para que nós nos deleitemos nele. E isso é corroborado ainda pelo versículo 3, e aqui eu deixo em terceiro lugar a terceira lição desta pregação, que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Se em primeiro lugar Deus concluiu toda a sua obra, se em segundo lugar Deus descansou no sétimo dia, estabeleceu um dia para descanso, para desfrutar da sua obra, em terceiro lugar, Deus abençoou e santificou esse sétimo dia. E aqui realmente a ideia de instituir esse dia para o deleite do povo de Deus. A ideia de abençoar, ela traz consigo o seguinte termo, que Deus ele destacou uma bênção para esse dia. Que aqueles que guardam esse dia, eles são abençoados por Deus, eles de fato recebem uma bênção de Deus, eles recebem de fato alegria, vigor. A ideia, mais uma vez aqui, é de ajoelhar-se, prostrar-se em adoração, como vai mostrar em outras passagens da Bíblia. E o verbo também chamado santificou, ele nos traz a ideia de que ele foi separado para ser observado por meio de leis rituais, que preservasse a sua integridade, que preservasse o seu princípio. Ou seja, Deus já logo no começo da criação, ele estabelece, ele institui algo como formal, para que o povo pudesse guardar, e tem uma bênção nele, para todo aquele povo que guarda isso. O propósito é mostrar, vocês dependem de Deus o tempo todo. Toda obra acontece por causa de Deus. Então, separem esse dia para se deleitar. E é claro, meus irmãos, que nós vamos ter vários desenvolvimentos, então, na palavra de Deus a partir disso. A partir como nós vimos em Êxodo, o estabelecimento do mandamento, da lei que deve guardar o Sabá, que é o dia de descanso. E o sábado ele vem aqui como um delineador, vamos dizer assim, um ponto em que marca as semanas de fato. Nas culturas ali do Oriente Antigo, eles não tinham esse costume de dividir o mês, ou então os períodos por semanas. É com o calendário judaico que nós aprendemos a dividir tudo em 6 dias e no sétimo descansa.
certo? Aqui a ideia é mostrar de fato que devemos trabalhar ao longo dos 6 dias, com todo o ardor, com todo o labor das nossas mãos, mas especificamente no 7º dia, separá-lo para Deus. E eu gostaria de pensar um pouco mais a respeito disso com os irmãos, peço um pouquinho da sua paciência. Eu quero trazer 2 aplicações especificamente sobre a guarda desse dia de descanso para vocês. Então, vamos lá. Primeira delas que eu gostaria de destacar é que Deus governa soberanamente sobre a sua criação. Deus cessou a sua obra de criação no 6º dia. Do 7º dia em diante é providência. Ou seja, quero destacar aqui, meus irmãos, que Deus é o governante de tudo aquilo que existe. Em momentos como nós estamos vendo, em que o clima está um pouco doido, temos visto várias ondas de calor, ciclones, tufões. Nós tendemos a pensar que o clima está assim perdido, né? Que as estações estão perdidas, sem algum controle nenhum, que as coisas estão acontecendo assim por causa da ação ininterrupta do homem. É claro que o homem deve ser responsabilizado pela forma como ele trata a criação. Francis Schaeffer nos mostra que há, quanto cristãos, uma maneira de tratar aquilo que foi criado, e é com integridade, ou seja, não usufruindo ao máximo, tirando todos os recursos até que acabe, porque nós estamos vivendo num mundo caído, e certamente a natureza ela não é amiga do homem depois da queda, como nós veremos posteriormente no capítulo 3, mas isso, meus irmãos, não anula o fato de que Deus é quem terminou a sua criação. É Ele quem comanda tudo que está acontecendo. Que as estações do ano, que o clima, que todos os seres vivos estão debaixo da mão de Deus, debaixo do seu controle. É claro que nós não temos respostas para muitas das perguntas que nós fazemos, do porquê tais coisas acontecem, não é o nosso objetivo fazer isso. Nesse momento não é um momento de nós questionarmos, é um momento de demonstrarmos empatia, quando acontecem catástrofes como aquelas que nós presenciamos de uma forma tão lamentável no Rio Grande do Sul. A ideia é confortar o nosso coração com a ideia de que Deus ele está no controle de tudo. Deus ele exerce total controle sobre a sua criação. E sabe como que nós podemos ver isso? Olhando para Jesus. Jesus, enquanto esteve com os discípulos, ele acalmou a tempestade. Jesus, enquanto esteve com os discípulos, ele ordenou que um cardume de peixes viessem para poder satisfazer as necessidades de pescadores. Jesus é o Senhor da criação. Jesus é aquele que governa sobre todas as questões. Como que saber disso, meus irmãos? Nos ajuda a lidar com todas as situações que passamos nos dias de hoje. Como que nós temos tratado a criação de Deus? Se Deus é Senhor da criação, se a terra pertence a Ele, se os céus pertencem a Ele, e eu sou apenas o representante, governador dEle, como que eu tenho de fato tratado aquilo que Deus tem me dado? Com integridade ou com egoísmo? Porque muitas vezes nós nos aproximamos das criações de Deus apenas para satisfazer os nossos desejos egoístas. Em segundo lugar, e aqui eu quero tomar um pouco mais de tempo dos irmãos, a segunda aplicação que eu destaco aqui é que Deus estabeleceu um dia para que nós pudéssemos descansar, encontrando alegria e satisfação nele, dedicando-nos à sua obra, porque assim Ele o fez. Deus estabeleceu um dia, o 7º dia foi instituído pelo Senhor, para que nós pudéssemos encontrar descanso neles. E eu gostaria de trazer algumas considerações finais, de um comentarista chamado John Oswalt, a respeito deste propósito de Deus ter estabelecido de fato esse dia da criação, porque Ele vai nos santificar de várias formas, como santificou a vida e o povo de Israel, a quem Moisés estava dando essa ordem.
Em primeiro lugar, como eu disse a vocês aqui, Deus lembra por meio do sétimo dia que Deus completou a sua obra, Ele está no controle de tudo, né? Que ao observar esse dia de descanso, Israel confessava regularmente que Deus é Senhor de tudo, que não era Ele o Senhor, que não somos nós o Senhor da nossa vida. Quando separamos o dia do domingo, que na nova criação, no qual foi substituído, o sábado foi substituído pelo domingo, ele vai nos mostrar isso, que Deus é Senhor de tudo, que nós dependemos do Senhor. Em terceiro lugar, ele vai destacar que Deus abençoa o sábado e o faz santo no melhor interesse de todas as pessoas e de todos os animais, ou seja, como o próprio Senhor disse, que o sábado não foi criado por causa do homem, para que o homem pudesse desfrutar, para que o homem pudesse ter descanso, recuperar as suas energias, para que pudesse trabalhar, foi feito para o benefício de toda a criação. E nós vemos posteriormente os rabinos colocando regras e regulamentações, né, ou seja, utilizando de um princípio que é bom para poder colocar mais fardo na vida das pessoas, e Jesus então ele vai confrontar este tipo de atitude dos rabinos da sua época, e liberar o povo desse fardo, ensinando que o sábado se destina ao povo. Ele propicia o tempo de cura e de fazer o bem. Não é que não se pode fazer nenhum trabalho. A ideia muitas vezes dos rabinos ali do tempo de Jesus é que o sábado tinha que ser assim, ó, eu não posso mover uma palha, posso fazer um café, não posso fazer uma caminhada, ou então não posso cumprir nenhum tipo de trabalho. Se a minha vaca for para o brejo, ela vai morrer, porque é sábado. Veja assim, o texto aqui do capítulo 1, ele não nos dá essa ideia, ele não nos traz isso, e Jesus mostra que é o trabalho santificado a Deus, é o tempo que nós dedicamos o trabalho, as nossas forças para poder louvar a Deus, e que isso muitas vezes os escribas não entendiam. Paulo, ele vai falar a respeito dessas regulamentações de sábado, das obrigações da igreja, em Colossenses capítulo 2:16, num período em que eles estavam tentando reinstituir isso no cristianismo, e Paulo fala que isso é coisa passada, que não é desse jeito que nós vamos guardar este princípio. Ele vai falar de uma questão de fé, de serviço ao nosso Senhor. Também Oswald destaca o seguinte, que o sábado é o sinal de que o Criador separou Israel para uma relação pactual e especial com Ele. O dia de domingo, como nós aplicamos aqui, é o dia em que Deus nos lembra de tudo aquilo que Ele fez por nós, por meio do propósito da redenção, da nova criação, como bem disse o pastor Edinaldo, aqui quando estávamos confessando os nossos pecados. Na literatura rabínica, a circuncisão, práticas dietéticas, observância do sábado se tornaram marcas distintivas do judaísmo. No Novo Testamento, os crentes se reúnem no primeiro dia da semana por causa da ressurreição, por causa da nova criação, o dia do Senhor, para partir o pão, ler e ensinar, estudar as Escrituras. Uma pessoa que se sente se sente inclinada a trabalhar 7 dias na semana, deve examinar qual Deus a quem ela está adorando. Irmãos, isso é muito sério. E hoje nós vemos muitos cristãos não levando a sério o dia do Senhor. O dia do Senhor não é para ser levado naquele rigor de lei, como faziam os fariseus, mas é o dia que nós temos para nos deleitar em Deus, para cultuarmos, para estarmos com a igreja, para podermos ler a Bíblia, para orarmos, para implementarmos um culto doméstico um pouco mais fervoroso. A ideia, irmãos, aqui é que nós glorifiquemos a Deus e participemos da obra que Ele está fazendo. Este dia é um dia em que nós verdadeiramente nos separamos para estar com o Senhor. E quantas vezes nós não temos feito isso? Uma coisa,
Quantas vezes a gente sai de férias e chega no domingo, tchau igreja. Quantas vezes a gente está em tantos lugares, não tem igreja, não, mas vamos nos lembrar aqui desse momento, esse é o dia do Senhor. Precisamos tratar, irmãos, com verdadeiro apreço e valor, isso que nós temos recebido da parte de Deus. Aqui, a observância do Shabá, lembra o povo de Israel que eles foram escravos no Egito, mas que o poderoso Senhor o redimiu da servidão para o descanso. Aqui, quando nós observamos o dia do Senhor, o domingo, o culto, é um lembrete da redenção que Deus, que Jesus Cristo operou em nosso coração. Nós éramos escravos dos nossos próprios delitos e pecados, das nossas vontades da carne, mas o domingo nos lembra de fato que nós não somos isso, que nós somos tirados da escravidão, do pecado, do mundo e feitos para poder descansar no Senhor. O livro de Hebreus vai falar desse dia sabático, e ele dá a concreta expressão de toda essa escatologia realizada para a igreja, quando ele vai falar que o Senhor, Ele é superior a todas as coisas, que nós encontramos descanso nele, que Ele é o nosso descanso, que Ele é o nosso prazer, que Ele é a nossa alegria. O descanso sabático assegura aos santos que, assim como Deus entrou no seu descanso depois de trabalhar 6 dias, assim também vivem na esperança de que os santos de Deus vivem na esperança de que quando cessar os seus labores, depois dos seus dias efêmeros, também entrarão naquele repouso. Em Cristo, os santos já entraram pela fé nesse repouso. O domingo é um lembrete especial, é um fervilhar de esperança no nosso coração, é um fervilhar de que, apesar dos problemas, apesar de tudo aquilo que acontece na nossa vida, de ruim, do trabalho ardoroso que muitas vezes experimentamos, o domingo nos lembra que esses labores terminarão, e nós cantaremos, deleitaremos eternamente em glória diante do Senhor. O que nós fazemos aqui, irmãos, é algo precioso demais, é bonito demais. Que beleza que há nesse momento em que nós louvamos a Cristo, em que nós pensamos nos atributos dEle, que nós falamos a respeito da Sua palavra, quando nós ouvimos o povo de Deus cantar junto, que coisa maravilhosa! Por que isso não nos deleita, meus irmãos? Por que muitas vezes nós achamos enfadonho? Por que muitas vezes nós temos uma atitude de coração de ingratidão, de murmuração? O domingo não é para a gente ver o pastor, não é para ver a banda, não é para ver fulano, para escutar uma mensagem assim legal, para entreter aqui um momento de tédio no domingo. Não, é o momento de nós contemplarmos a Cristo. Na imitação do descanso de Deus, e eu finalizo com esta citação também do Oswald, encontramos a nossa subsistência em Deus e no verdadeiro significado do nosso labor, da criação e da boa criação divina. Ao imitarmos esse descanso que Deus teve, nós entendemos que tudo procede dele, como nós lemos no começo, quando Davi fala, tudo vem de ti e das tuas mãos nós damos. Tudo procede do Senhor. Se nós contribuímos, se podemos chegar à igreja com as nossas ofertas, produto do nosso trabalho, é porque o Senhor nos deu. E nós separamos esse dia para assim fazê-lo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar nesse instante. Convido você a se colocar em pé. Senhor Deus e Pai, quão preciosa é, Senhor Deus, esse momento, essa hora de comunhão em que podemos ter contigo. Que alegria, Senhor, é podermos contemplar o Teu Filho amado,
Que alegria, Senhor, é podermos contemplar a beleza das tuas obras, das tuas obras de criação deste mundo, Senhor, mas também a tua obra de redenção, que tu realizaste em nosso lugar. Que beleza, Senhor, é podermos contemplar a Cristo, é podermos nos achegar juntos com os nossos irmãos e encontrarmos verdadeiro descanso das nossas obras. Ó Senhor precioso, nós te bendizemos aqui hoje, louvamos o teu nome e ensina-nos, ó Deus, a ter deleite, mais e mais prazer no Senhor, no domingo do Senhor, no dia do Senhor em que nós podemos descansar e louvar a Ti. Assim nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.